Nós precisamos de uma revolução completa. Nós precisamos de uma mutação. Não de uma mutação mediante a ideias ou fórmulas, ainda que muito inteligentes, muito engenhosas, muito eruditas. Nós necessitamos de uma revolução completa, de uma completa transformação, de uma mutação da mente. Só assim pode a mente deter a desintegração e dar um novo sentido ao viver e possibilitar a criação. Portanto, nos cumpre descobrir se é possível viver sem esforço. Porque todo esforço implica em resistência. Todo esforço implica contradição. Todo esforço implica a ideia separada da ação. E por causa disso, por nossa vida, o nosso viver diário, é uma contradição constante. A menos que desapareça completamente essa contradição. Não a contradição nas pequenas coisas, porque eu não estou falando de coisas insignificantes. Tradição profundamente radicada e enraizada na nossa consciência. Tanto no nível consciente como no inconsciente. Nós nos desintegraremos, viveremos num estado de corrupção e nunca criaremos um estado mental diferente, capaz de resolver os imensos problemas do mundo. Mas então, é possível viver sem esforço? Não é para você responder sim ou não. Não é para concordar ou discordar. E nem muito menos dizer, ora, o que conheço é só uma vida de esforço. Eu não conheço nada além disso. E o que dizer sobre uma vida sem esforço é um disparate. Nós vemos com efeito que por meio dos opostos, por meio das contradições, da tese e da antítese, forma-se a síntese. E isso representa uma contínua batalha e esforço. E é só isso que conhecemos. Se você penetrar um pouco mais profundamente nesse padrão do esforço, você verá que só há esforço quando há resistência. Pela palavra resistir, eu entendo o dizer gosto e não gosto, sendo isso meramente uma opinião ditada por uma lembrança, uma ideia, uma experiência. E, portanto, você não está enfrentando os fatos. Quando vejo uma determinada cor e digo, eu gosto dessa cor, ou então, eu não gosto dessa cor. Eu criei, portanto, uma contradição. E é possível olhar para uma cor sem formular juízo algum? Quando a olho sem formular um juízo, com esse olhar, eu estou em contato direto com aquela cor. E, portanto, não há contradição nenhuma. Veja, por favor, que isso é extremamente sutil e que é importante compreender isso. Assim como é importante escutar uma coisa. Vocês estão agora a me escutar? Eu estou dizendo algo a cujo respeito você não sabe nada. A sua reação instintiva é: isso não é possível, ou isso é um disparate, ou então, ele está se referindo a uma novidade ideológica e sem valor. Portanto, você trata de afastar de você o que eu estou dizendo. E isso é resistência. E dessa resistência resulta uma contradição. E a contradição implica esforço.
implica dissipação de energia. Mas, em contrário, não há contradição se você escuta o que se está dizendo, sem concordar, sem discordar, sem opor ao fato a sua opinião. Pois eu estou falando a respeito de um fato. Você quer saber se o padrão de ação que conhecemos pode ser quebrado? E não se está de acordo ou desacordo com o que eu estou falando. Você deve então escutar sem criar nenhum padrão de ideia, sem concordar, sem discordar dessa ideia. Concordar ou discordar significa meramente o manifestar de uma opinião. E nenhuma opinião tem valor. O que tem valor é que escute o fato sem concordar nem discordar. Que o olhe como você olha o pôr do sol, como você olha uma cor, como você olha o céu, como você olha a beleza de uma pessoa, de uma árvore. Que você olhe simplesmente. Então, você vai estar diretamente em contato com o fato. E todo contato com alguma coisa é uma ação completa. Ao homem que tem fome, o que interessa é a comida, não a ideia de comida, porém o fato, a comida. Portanto, não há opinião. Você pode gostar ou não gostar de um certo alimento, mas não há opinião quando há fome. Então você deve escutar. E isso é muito difícil, porque você não foi educado para escutar. Escutar com a mente cheia de opiniões, ideias, contradições. Escutar uma coisa que se está dizendo e se você concorda ou não. Portanto, nesse estado mental, sinto muito, mas você não está escutando. Escutar é uma das coisas mais difíceis. E com efeito é tão difícil como ver. Eu não sei se você já parou para considerar o que é ver. Provavelmente, quase todos vocês são casados. Talvez já olhou para sua esposa, para os seus filhos, para os seus vizinhos, para os seus políticos, guias ou gurus? Já olhou? Já viu com os olhos e não com as ideias que estão atrás deles? Você olha para sua esposa com as ideias que reuniu a respeito dela, com insultos, ofensas, prazeres, sexo, dúzias de coisas. Portanto, você não está vendo as coisas que aqui se estão dizendo. E tampouco você escuta o que dizem os gurus ou quem quer que seja, porque você tem ideias, porque pertence a um certo partido, porque você é comunista ou socialista ou capitalista, ou sabe Deus o que mais. E visto que você escuta com essas ideias o que o outro está dizendo, você não está escutando verdadeiramente. E também, nunca escuta uma ave. Eu não sei se alguma vez você já tentou fazer isso. Escutar uma coisa requer que a sua mente esteja quieta. Não de uma quietude mística, mas uma quietude pura e simples.
eu estou te dizendo algo e para você me escutar, você deve estar quieto, sem ter ideias de todo gênero a zumbi na sua mente. Quando olhar para uma flor, você deve olhá-la sem dar um nome, sem classificá-la, sem dizer que ela pertence a tal ou tal espécie. Se você faz isso, você não está olhando a flor. É por isso que eu digo que uma das coisas mais difíceis é escutar. Escutar o comunista, escutar o socialista, o congressista, o capitalista, qualquer pessoa. Sua esposa, seus filhos, seu vizinho, o motorista do ônibus, o pássaro. Escutar simplesmente. Só quando escuta uma pessoa sem nenhuma ideia, sem nenhum pensamento, você vai estar diretamente em contato com ela. E estando em contato com ela, você vai compreender se é verdadeiro ou falso o que ela está dizendo. Você não precisa argumentar. Assim, se da mesma maneira você puder escutar, se você fizer, você vai escutar talvez não só nesse vídeo, porém na sua vida, em todos os lugares, no escritório, no ônibus, na sua casa, nas reuniões de família. E então, você não só compreenderá você mesmo como uma entidade complexa, mas também você compreenderá todo o processo da existência. Então, por favor, tenha a bondade de escutar. O que não significa ter de seguir o que se está dizendo, pois isso seria algo terrível. Nós não somos nenhuma autoridade. A autoridade é a coisa mais destrutiva dessa vida. O líder, o guru, o homem que diz: ei, seu idiota, eu sei, você não sabe de nada. É o que aconteceu a esse país. Deixaram de ser entes humanos porque eles têm sido guiados, eles têm sido impelidos a seguir uma autoridade. Seja a autoridade do livro, do Gita, dos Upanishads. Isso destruiu a sua mente, porque você não quis pensar por você mesmo. Você é capaz de citar uma dúzia de livros, mas você não conhece a si mesmo. Vocês são seres humanos de segunda mão. E os problemas exigem uma mente de primeira mão, que esteja diretamente em contato com o problema. E não uma mente de segunda mão, uma mente embotada. Então, se você for capaz de escutar o que se está dizendo, sem formar nenhuma ideia, sem formar nenhuma fórmula daquilo que você está ouvindo, você verá então o que está implicado na ação sem esforço. Por que a mente cria ideias? A ideia nos vem instintivamente. Mas por quê? Para compreendermos isso, nós temos que entrar um pouco na questão da memória, na questão da experiência. E o que é a memória? Na Europa, na América,
está se experimentando, está se investigando o processo da memória, como se cria a memória. Você pode ver esse processo por você mesmo, sem consultar o super especialista de neurologia. Você pode observar por você mesmo com muita clareza. Se você pensa numa coisa continuamente, essa continuidade fornece o padrão de lembrança. Eu gosto de você, eu penso em você, e o pensar em você cria a continuidade da lembrança de você naturalmente. Ou então eu não gosto de você e não penso em você, eu afasto de mim esse pensamento. O próprio ato de afastar dá continuidade a essa versão. Isso é psicologicamente muito simples. Eu vejo uma certa cor e no ato de ver o processo psicológico, a eletricidade e os nervos são ativados. Aquilo é azul, isso é vermelho. Eu continuo distinguindo a cor vermelha e o azul. E dessa forma vai se criando a memória. A ideia de que isto é azul e que aquilo é vermelho. Nessa base se assentam todas as nossas experiências. Quer dizer que a experiência é a ação entre o desafio e a resposta. Isso está muito abstrato para você? Eu espero que não. Entretanto, eu não posso evitar, ainda que te desagrade. O que nós estamos tentando dizer é verdadeiramente muito simples. Se vê muito claramente que a mente nova, a mente que não está fragmentada, a mente que não é hindu, que não é europeia, a mente que não é americana, que não é russa, a mente sem contradição e sem fragmentação, a mente que não está cativa da ilusão, que não está sujeita a nenhuma pressão ou tensão, se vê que essa mente atua não indiretamente, porém diretamente. Essa mente é necessária, porque só ela é capaz de compreender o amor. Só essa mente pode se achar num estado de criação. Só ela pode alterar completamente o mundo atual com as suas misérias e confusão. E essa mente é necessária. E o problema é criá-la. É possível isso? É possível criar essa mente? Para criá-la, precisamos compreender essas coisas. O que é o esforço, o que é o medo, o que é a ambição, o que é a autoridade. Compreendê-las não ideologicamente, não teoricamente, porém de fato. Você tem que cravar os dentes nelas de modo que a sua mente, como uma entidade individual, se torne ardorosa, apaixonada, clara. E ela se ache num estado de ação e, portanto, nunca num estado de deterioração. E a questão é essa. O nosso cérebro é o resultado de 2 milhões de anos, do animal até a nossa presente situação. Qualquer que seja o grau de evolução que nós tenhamos atingido, porque ainda somos o animal. Há possibilidade de libertarmos a nossa mente sem nenhum esforço? Você tem de libertar a sua mente do animal, ou seja, da avidez, da inveja, do medo, da ambição, de todas as nossas estúpidas trivialidades. Tudo isso ainda no nível dos instintos animais. Podemos libertar-nos do animal para vivermos plenamente, totalmente como entes humanos,
Vivemos não fragmentariamente, porém completamente, com todas as nossas energias. Só então poderá a mente transcender a si própria e descobrir se há uma realidade, se há Deus ou então alguma coisa fora do tempo. E para descobrir isso, você deve começar com uma coisa simples, tal como o que é ação, o que é o esforço. Há possibilidade de ficarmos total e completamente livres do medo. Não apenas consciente, mas também inconscientemente, biologicamente. Cada um deve investigar isso individualmente, sem ser ensinado ou informado por outra pessoa. Você, como ente humano, tem de examinar por você mesmo tão completamente que se torne um indivíduo. E só o indivíduo pode estar só e não ser um escravo do ambiente. Só quem possui essa mente, e só o indivíduo pode possuí-la, vai poder criar um mundo novo. E não os políticos, nem os comunistas e nem os teóricos. O indivíduo que compreendeu toda a estrutura psicológica do seu próprio ser encontra nessa própria compreensão a liberdade. Essa liberdade é que possibilita o desabrochar do indivíduo. E por que razão os entes humanos tão prontamente aceitam ou criam ideias? Por que fazemos isso? Você já verificou por que razão as ideias se tornam importantes na sua vida? Ideias como nacionalismo, família, Deus. Por que isso? Bom, eu vou lhes mostrar, eu vou te indicar a razão desse fato, e você não deve concordar ou discordar, porém apenas escutar o que eu digo. As ideias entram na nossa vida porque não estão relacionadas com a ação imediata. As ideias são fugas. E eu vou te mostrar uma coisa. A fome, a pobreza, a aflição nesse mundo. Você sabe o que está acontecendo nesse país? A falta de alimento, a pobreza, a degradação. A ciência pode pôr fim a tudo isso. A ciência pode prover os meios de dar alimento, de dar roupas e morada a todos. Mas por que isso não acontece? É porque estamos sob o predomínio de ideias. Ou seja, você é hinduísta, você é maometano, você pertence à Índia, eu pertenço ao Paquistão, à América ou então à Rússia. E o nosso nacionalismo. Mais uma vez, a ideia. Ela predomina. E, portanto, mantemos a divisão por meio das ideias. E dessa maneira, impedimos o povo de viver feliz, alimentado, abrigado e vestido. As ideias são um meio de fuga à realidade. Eu não sei se você já refletiu sobre isso. Eu só estou mostrando, mas não concorde comigo. Se concordar, você vai retroceder. Você vai recair no domínio das ideias. Se não concordar nem discordar, porém olhar, você verá como o nacionalismo, como os seus preconceitos raciais, como os seus dogmas religiosos e todas as inanidades possíveis estão impedindo a cooperação entre os seres humanos. Você é capaz de cooperar em torno de uma ideia e, portanto, o mesmo problema torna a aparecer. Você coopera com certas ideias e eu coopero com outras ideias e, portanto, a contradição.
Você é comunista, eu sou capitalista, e por essa razão nós estamos batalhando um com o outro. Enquanto isso, o infeliz continua a sofrer. Então, assim, para a maioria de nós, a ideia é muito mais forte do que a ação. Porque a ação tem que ser imediata. A ação é sempre no presente vivo. Agir é um verbo ativo. A ideia não é necessariamente ativa. Ela existe. E, portanto, eu não preciso agir imediatamente. Mas a ação, ela exige que se esteja sempre a mudar, a demolir, a fluir, a viver. Ela exige energia, vigilância e clareza. Ao passo que com as ideias você pode ficar se entretendo indefinidamente. Portanto, quanto mais idealista o indivíduo, menos ativo. E, portanto, maior a contradição. Assim sendo, as ideias, como em geral sabemos, constituem um meio de fugirmos da ação total. Temos medo da ação total. Se você está realmente escutando, você deixará realmente de ser nacionalista. Você vai se esquecer da sua religião, dos seus preconceitos. Você vai se esquecer que é hinduísta. Você vai se esquecer disso ou daquilo. E você vai ser, então, um ente humano. Você vai entrar em contato com um outro ente humano e nesse contato direto há uma ação. Essa ação pode produzir mais revolução, mais perturbação e por isso você diz, não. Vamos ficar com as ideias, com as teorias e com os conceitos, porque com eles nós podemos nos entreter indefinidamente. Essa é uma das principais dificuldades. E também nós vivemos fragmentariamente. Vivemos ora no nível intelectual, ora no nível emocional, ora num nível puramente físico. E a maioria de nós cultua o intelecto, porque o conhecimento é para nós extremamente importante. Quanto mais uma pessoa lê, quanto mais cita, quanto mais discorre a respeito do Gita, disso ou daquele outro, tanto mais respeitada ela se torna como um extraordinário ente humano. Não importa a espécie de vida que levamos e o que se passa em nós interiormente. Enquanto formos capazes de citar, de nos entreter com ideias, com conceitos, nós somos considerados grandes homens. Esse, mais uma vez, é um modo de vida muito fragmentário. Mas, por outro lado, o homem que vive totalmente